Olá, irmãos, tudo bem? Nós temos um texto clássico em Lucas, capítulo de número 10, referente ao neopentecostalismo, aos neopentecostais, que são o grupo de cristãos, dentre eles muitos irmãos e muitos não, que apregou curas e maravilhas como doutrina, como que se a igreja, estando na sua perfeita harmonia com o Senhor Jesus Cristo, ela deve manifestar milagres extraordinários como fez o nosso Senhor Jesus Cristo. As igrejas que não manifestam esses milagres extraordinários estariam mornas, né? Estariam mornas, adaptadas com o mundo, desanimadas na fé. Isso é ensinado por muitos líderes como Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, das igrejas Universal do Reino de Deus, Igreja Show da Fé, Igreja Mundial do Poder de Deus. Bom, entre outros pregadores, né, desse movimento neopentecostal que tem 50 anos para cá. E muitas pessoas, na sua necessidade de um atendimento físico, né, uma doença incurável, uma paralisia, uma deficiência física, elas vão até essas denominações buscando este objetivo, a qual lhes é oferecido dentro dessas igrejas. Uma alternativa às igrejas que não apregoavam essas curas miraculosas antes, né? E essas curas são verdadeiras, são falsas. Deus opera dessa mesma maneira ainda hoje como operava no passado, no início da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Irmãos, o que eu vou trazer aqui é o entendimento do Espírito Santo para a sua igreja, é a verdade do Espírito Santo para a sua igreja. Qualquer parte da carne humana que estiver viva, propensa a querer que aconteça em sua vida o que gostaria, não terá capacidade de ouvir a voz do Espírito. O Espírito não se manifesta aonde a carne governa, aonde a carne ela determina o que é certo e o que é errado. Então, você não vai conseguir entender esse vídeo. Só entenderá esse vídeo irmãos que decidiram crucificar a sua carne, não adestrá-la, tirar um comportamento A, B ou C, mas crucificá-las. Sobre a verdade do funcionamento orgânico da igreja, o conjunto de irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus, referente a esse tema. O Senhor Jesus faz os mesmos milagres que ele fez no passado através dos seus apóstolos, ele faz hoje dentro da igreja dele. Este é o tema de hoje, irmãos. Eu quero abrir em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. É um assunto que vai demandar bastante tempo, porque o Espírito sempre vai nos guiar na palavra. Nem sempre a palavra é usada pelo Espírito Santo. Muitas vezes ela é usada pela nossa carne. Como diz em Lucas capítulo 9, versos 50 ao 56, aonde os discípulos disseram assim, quando eles não foram recebidos pelo povo samaritano, eles ficaram bravos e quiseram usar a carne a seu benefício próprio, usar a palavra de Deus ao seu benefício próprio. Então eles citaram as escrituras que estavam escritas, que era o Velho Testamento, não existia o Novo ainda no período em que Jesus estava vivo, ele não escreveu nada, nem mandou escrever nada. Então eles citaram o Velho Testamento, Reis capítulo 1, verso 10. Senhor, quer que mandamos descer fogo e matar todos os samaritanos como fez Elias? Eles citaram as escrituras, mas foi o Espírito Santo que queria aquilo ali? Embora existisse aquele texto, realmente aquele texto estava ali. Não, não foi o Espírito Santo. Aí Jesus responde, isso está em Lucas 9, dos 50 ao 56. Vós errais não sabendo de que espírito sois. Eu não vim destruir o homem, mas vim salvá-lo. Então o texto que eles usaram não serviu para essa situação. O mesmo
acontece com o texto que eu vou ler agora, Lucas 10, verso 19. Lucas 10, verso de número 19. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem nenhum mal sofrer, vencer toda a força do inimigo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele distribuiu poder para os apóstolos e os 70, comissionados por ele, para pisar em cobras e escorpiões, e nenhum mal lhe seria feito. Bom, passagens como essa, entre outras, como João 14, deixa eu abrir aqui, verso de número 12, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores do que essa fareis. Obrigado. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para os apóstolos e para os 70 que se eles crescem, eles fariam as mesmas obras que o Senhor Jesus fez e outras maiores. Não é para todos nós, não é para todos nós. Da mesma forma que Lucas 9, versos 50 ao 56, eles usam a palavra de 1 Reis, onde Elias manda cair fogo do céu, e agora eles querem aplicar a eles essa palavra. O Senhor Jesus disse: errais e não sabeis de que espírito sois. Então agora nós temos aqui uma palavra dada. Mas quando eu uso essa palavra, que nós lemos em Lucas 9, em Lucas 10, 19, e agora em João 14, eu vos dou autoridade para que meu nome faça as mesmas obras que eu fiz e outras maiores. Se eu ler no espírito errado, eu vou entender que o Senhor Jesus faz os mesmos milagres que os apóstolos, que nós, através do nome de Jesus, faremos os mesmos milagres que os apóstolos fizeram. E isso não é verdade, irmãos. No espírito certo, nós vamos entender pelo Espírito Santo que esse movimento neopentecostal é uma estratégia de Satanás para atender as demandas da carne, prometida por ele lá em Mateus capítulo de número 4, onde ele leva Jesus Cristo e oferece uma resposta imediata à fome. Está escrito: transforma essa pedra em pães. A segurança física, está escrito: se tu cair desse monte ou se jogar desse monte, dará ordem aos teus anjos. Ele citou Salmo 90. Satanás citou as passagens das escrituras para o Senhor Jesus para matar a fome, para proteger o seu corpo físico, mas no espírito errado. Não foi o Espírito Santo que falou com o Senhor Jesus aquelas passagens. Então não servia para o Senhor Jesus, embora elas estivessem escritas. Então o fato de Jesus ter dito isso não significa que é para nós hoje. Mas na ânsia de uma resposta imediata à fome, a doenças, a problemas financeiros, nós atribuímos para nós no espírito do homem que deseja uma solução imediata, como diz João capítulo de número 6, Jesus alimenta a fome dos discípulos, então eles vão até ele, uma multidão o segue. Aí Jesus responde para eles: vocês não vêm a mim por causa de mim, mas porque eu alimentei, dei uma resposta a uma necessidade imediata de vocês, alimentei a fome de vocês. Ou seja, vocês vêm por pão e comida, não por mim. João capítulo de número 6. Então, com certeza, se você é espiritual e você quer ouvir o Espírito Santo de Deus guiá-lo na palavra, porque o Espírito Santo sempre vai nos guiar na palavra, nunca fora dela. Sempre o Espírito Santo vai nos guiar na palavra, ele não vai nos dar revelações fora da palavra, sempre nela. Agora, outros espíritos podem também usar a palavra para nos guiar fora da vontade de Deus. Então, com certeza, o Espírito, ele movimenta aqueles que matam a carne para fazer a vontade de Deus na palavra. E você, se você é uma pessoa espiritual
que não quer adestrar a sua carne, mas crucificá-la, o Espírito vai guiar você nessa verdade, a qual eu vou esmiuçá-la aqui pelo Espírito Santo, sobre os milagres apostólicos que os apóstolos fizeram. Era somente dado a eles este poder. Nós não temos esse poder de fazer obras maiores que o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver isso agora nas Escrituras Sagradas, isso acontecendo nas Escrituras Sagradas. E por que isso aconteceu? Bom, irmãos, nós vamos começar as Escrituras com dois textos base, que é Atos, capítulo de número 2. Então, pelo Espírito Santo, você vai sentar, pegar a sua Bíblia Sagrada, pausar esse vídeo, se você não fez isso ainda, vai orar ao Senhor e vai dizer: Senhor, eu tenho dúvidas sobre movimentos cristãos. Parece que não é bem assim como eles falam. Parece que não está bem de acordo. Eu, aqui em específico, estou falando do movimento neopentecostal, aonde lá dentro tem muitos irmãos. Por que tem muitos irmãos salvos lá? Porque Jesus também é anunciado como Salvador dentro desse movimento, e com a necessidade de nos arrepender dos nossos pecados e crer nele para termos a vida eterna. Então lá tem muitos irmãos. E esses irmãos verdadeiros dentro desse movimento, que é a minoria esmagadora, a maioria são pessoas que não querem se arrepender, apenas querem acreditar que Jesus Cristo ele responde a uma necessidade imediata do homem, uma necessidade fisiológica, sendo que os apóstolos que fizeram esses milagres extraordinários, a qual o Senhor Jesus disse que farão as mesmas obras que eu e outras maiores, eles próprios morreram doentes. O apóstolo Paulo ficou muito tempo na igreja de Gálatas com uma enfermidade, doente, eles cuidaram dele. O apóstolo Paulo não curou o seu filho, seu pupilo, seu filho na fé, Timóteo, que tinha frequentes enfermidades. Os apóstolos morreram cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, presos, cheios de dores e machucados, como João na ilha de Pátimo. Então eles mesmos não usufruíram de uma resposta imediata às suas necessidades físicas. Essa autoridade que o Senhor Jesus deu a eles, para que fizessem obras maiores do que ele fez, tem um objetivo maior do que atender nossas necessidades imediatas. E nós vamos entender qual é este objetivo. Então nós vamos usar dois textos base, que é Atos capítulo 2, verso 42. Eu vou citar os textos, não vou abrir as escrituras em todos, que a gente vai navegar nas escrituras como se ela fosse um oceano e extrair tudo que dessa água é necessário para então o Espírito, através da palavra, consolar e confortar o nosso coração quanto à verdade da organização da igreja e do funcionamento do corpo de Jesus aqui na terra, o qual somos nós, para testemunhar da sua vinda, da sua santidade, da sua pureza, da sua obediência a Deus. Atos 2,42 diz assim: e eles seguiam a doutrina dos apóstolos. Então esse é o primeiro texto base. Nós vamos ficar em dois textos base, que vai ser o argumento da nossa fé aqui movidos pelo Espírito. Eles ficavam ou seguiam a doutrina dos apóstolos. Atos 2,42. Bom, irmãos, o Senhor Jesus veio ao mundo e ele encarnou num corpo igual ao nosso e cumpriu toda a lei, a velha aliança. Então ele morre crucificado para nos perdoar dos nossos pecados. Em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro prega aos judeus. Os primeiros irmãos salvos são judeus. Só que eles tinham 4.000 anos de obediência à lei. Então agora, o que eles vão fazer sem a lei? O que eles vão fazer? Eles tentam entender como andar a partir de agora, já que eles não seguiriam mais a lei. Então é os apóstolos que vão estabelecer a doutrina. O Senhor Jesus não estabeleceu a doutrina prática da nossa vida aqui na terra. Como nós viveríamos fora da lei que já foi cumprida em Cristo. Circuncisão, dízimos, guarda de sábado,
não podia dar 82 passos fora, distante da minha casa, na guarda do sábado, das 6 da tarde às 6 da manhã. Tudo o que está relacionado à lei, se a mulher fosse pega em adultério, ela seria apedrejada. Tudo o que está relacionado à lei acabou. Como é que eles iam viver agora? Através da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, pelo Espírito Santo, nos traria o código de conduta, de fé e prática nesse mundo pagão. E eles seguiam a doutrina apostólica. Atos 2:42. Mas como saber se o que os apóstolos estavam falando era verdade, sendo que muitas coisas que eles falavam não tinha referência nenhuma das escrituras do Velho Testamento? Pela autoridade que Jesus deu a eles. Bom, irmãos, em Mateus capítulo 18, verso 18, diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês quem? Os apóstolos. Mateus 18. O Senhor Jesus Cristo vai falar de um irmão, um pouco mais à frente, um irmão que pecou. Capítulo 18, verso de número 15. Se um irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir seu conselho, então você ganhou ele de volta. Mas se não ouvir, leve a 2 pessoas, para fazer como manda as Escrituras. Qualquer acusação confirmada por 2 testemunhas será ligada. Mas se não ouvir as testemunhas, leve e conte tudo à igreja. E se não ouvir a igreja, exclua-o da igreja e considere um pagão. Mateus 18, 15 ao 17. Agora veja o 18. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade, o que vocês proibirem na terra, será proibido no céu. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 ou 3 ligarem algo no céu, na terra será ligado no céu. Bom, então, o Senhor Jesus Cristo, ele deu autoridade para os apóstolos, e depois essa autoridade foi estendida ao apóstolo Paulo, para ligar a igreja. Ligar um irmão, tirar isso. Só os apóstolos tinham essa autoridade. Hoje nós temos a palavra para determinados comportamentos excluirmos ou não. Mas eles podiam ligar a vida da pessoa, determinar se elas tinham nome no livro da vida ou não. Isso vai acontecer em Atos capítulo de número 5, aonde Pedro, ele determina a morte iminente de um homem. Jesus nunca fez isso, irmãos. Lembra que nós lemos que Jesus deu autoridade a eles maior do que ele fez. Vocês farão obras maior. Ananias e Safira, Atos capítulo de número 5, como eu disse, você pausa e leia os textos calmamente. Calmamente, você vai ler o texto e o contexto e vai estar escrito lá o que eu estou dizendo. Porque não é pegar um versículo, eis que eu vos dou autoridade, em meu nome farão as mesmas obras que eu e outras maiores, e sair entregando esse versículo como se ele fosse um amuleto da sorte. Eu esprego ele e as coisas acontecem. Não. É o texto, o contexto, orientados pelo Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 5, está estabelecida uma ordem, que os irmãos venderiam o que tinham, entregariam aos pés dos apóstolos, porque eles tinham autoridade agora de trazer a doutrina da igreja. Então, o que eles dissessem era o Espírito Santo falando. Tá, mas como é que a gente ia saber que era verdade, que era o Espírito Santo falando? Ainda mais os judeus, que Deus se manifestava sempre através de sinais, a sarça ardente no deserto, o maná que caiu do céu, a água que saiu da rocha. Como é que eles iam saber? Porque os cristãos ali eram judeus que se converteram ao Senhor Jesus, a nova aliança. E eles sempre tinham a lei, por causa dessa autoridade que Jesus deu para ele. Então, a Ananias e Safira venderam um terreno, só que deram só a metade para os apóstolos. E mentiram que deram tudo. Então, Pedro fala para ele, por que mentiste contra o Espírito Santo? Cai morto agora. Ananias caiu morto. Depois ele falou para a mulher, porque tu fosse cúmplice que teu marido cai morto agora, quero morto na hora. Jesus nunca fez um sinal desse tamanho, uma obra desse tamanho. Então, quando nós lemos aquele texto, que obras maiores do que eu fará, aí nós já temos uma. Quando nós lemos agora em João, capítulo de número 18,
que o que ligardes na terra é ligado no céu, e no verso 18 também, né? João 18, 18, deixa eu ler de novo aqui para ver se é exatamente isso, né? 18, 18. Por isto, capítulo 18, verso 18. Eu vos afirmo, o que proibirdes na terra será proibido no céu. O que ligardes na terra será ligado no céu. Ele desligou Ananias e Safira da terra. E eles morreram na hora, irmãos. Desligou da igreja, foi desligado no céu também. Nunca o Senhor Jesus fez isso, irmãos. Por quê? Porque a igreja ainda não tinha existido, né? O Senhor Jesus fala um pouco antes, em Mateus capítulo 16, sobre essa verdade edificarei a minha igreja. Então, é verbo futuro. O Senhor Jesus fala da igreja aqui, mas ela só vai entrar em prática a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo descer sobre os primeiros irmãos ali, a qual Pedro está pregando. E ela vai iniciar. Só que os apóstolos não sabem como é que ela vai ser. Aí o Espírito Santo começa a dar a doutrina para eles, porque eles têm autoridade. Então Pedro desliga Ananias e Safira. Não é desligar a bênção. Que ligar na terra, tá ligado, irmão, o carro novo. Tá ligado, irmão, a casa nova. Tá ligado, que ligar na terra, tá ligado no céu. Aonde fala isso, irmãos? Aonde? Nós lemos um pouco antes, em Mateus capítulo 18, verso 15, que se um irmão pecar contra a igreja, se ele pecar contra ti, ele está pecando contra a igreja. Fala individualmente com ele. Se não adiantar, chama duas testemunhas. O que dois ligar na terra, será ligado no céu. O que dois desligar, será desligado. Se não, conte para a igreja. Se não adiantar, considere um gentil e pecador. Então a igreja hoje ela pode considerar. Agora, desligar literalmente, só os apóstolos podiam fazer. Então a autoridade que o Senhor Jesus deu aos apóstolos e aos 70 era para confirmar que o que os apóstolos estavam escrevendo era a doutrina apostólica. Lembra que o versículo base são dois, um é Atos 2,42 e ele seguia a doutrina apostólica. Os apóstolos começaram a estabelecer a doutrina a partir de Atos. Olha o nome do livro, Atos, Ações Apostólica, Atos dos Apóstolos, os atos deles, as ações dele, frente à igreja, frente à autoridade que eles receberam. Lucas capítulo 10, verso 19, dê um pause para achar o texto, irmãos. Bíblia de papel aqui demora um pouco. Escutem, eu vos dei poder para pisar cobras e escorpiões, e para não sofrer mal algum, e vencer toda a força do inimigo. Então o Senhor Jesus Cristo ele está dizendo para os apóstolos e para os 70 enviados que ele deu poder a eles para pisar cobras e escorpiões. E nós vamos ver isso só acontecer aos apóstolos. Em nenhum lugar no texto a pessoa vai ser picada por uma cobra. Isso está em Atos 28, 3. 28, capítulo 3, ao 5, 6. O apóstolo Paulo é picado por uma víbora. E os habitantes da ilha de Malto, onde o apóstolo Paulo estava, porque o navio que ele estava indo para o seu julgamento naufragou ali, disseram para ele, este homem é um criminoso, porque ele veio preso, né? Lembra que ele estava preso. Então eles deduziram, ele é um criminoso. E agora a justiça do céu não deixa ele viver. Ele ia morrer rapidamente. Aquela serpente era mortal. E ele chacoalhou a serpente da mão, caiu no fogo. E vendo que o tempo passava e nada lhe aconteceu, acharam que ele era um Deus. Então nós vamos ver acontecer, irmãos, essa autoridade que o Senhor Jesus deu aos apóstolos e aos 70, mas sobre os 70 eu falo em outro vídeo, sobre a autoridade apostólica, tem uma playlist sobre isso que é muito material, né, irmãos? Muito. Nós vamos ver acontecer só a eles. Bom, outro texto usado é João 15, 12. Eu vos afirmo isto, que é verdade. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores, pois eu vou para o meu Pai. Em Atos 1,
o Senhor Jesus fala aos apóstolos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Era para eles essa mensagem. Aqui, eu vos afirmo em verdade, quem crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Em Atos capítulo de número 15, Atos capítulo número 15, aonde a sombra de Pedro passava, as pessoas eram lançadas ali, eram jogadas, eram acumuladas ali, empilhados, paralíticos, os mortos, e a sombra de Pedro curava todos. O Senhor Jesus nunca fez isso. Não há nenhum relato nas escrituras de nenhum irmão, Tíquico, Eivódia, Siquém, Timóteo, Filimão. Você vai pegar todos os irmãos, fora os apóstolos e os 70. Ninguém fez esses milagres, irmãos. Será que esses irmãos, como Cornélio, como Eunuco, que a Bíblia chama Cornélio de piedoso e temente a Deus, e creu no Evangelho e foi salvo, era um irmão ali naquele tempo em que a igreja guardava a doutrina dos apóstolos, fiel, morria pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum irmão fez esses milagres. Em nenhum livro das Escrituras você vai encontrar nenhum irmão fazendo esses milagres, exceto os 70 e os apóstolos. Somente estes fizeram obras maiores que Jesus Cristo. E a sombra de Pedro curava. Em Atos 3, Pedro chega e tem um paralítico no templo. E ele é curado por Pedro. Não tem ouro nem prata. Levanta-te e anda. Aí Pedro é preso. E Pedro está pregando o evangelho e eles dizem: como ele sabe essas letras? Como ele sabe isso? Sendo iletrado. O apóstolo Pedro não tinha aquele conhecimento, é porque o Espírito Santo estava dando para ele. Então a doutrina que os apóstolos estavam estabelecendo ali, irmãos, precisava ser confirmada por esses sinais, esses milagres. Em Atos, capítulo de número 15, eu vou citando os textos. Você dá pausa, que eu não vou conseguir abrir tudo. Cada vez que eu vou abrir aqui, eu tenho que dar. A Bíblia é muito fina, né? Aí eu tenho que dar um pause e demora para achar aqui o texto. Atos, capítulo de número 15. Os irmãos convertidos, judeus, convertidos, não é os judeus que mataram o Messias e não se converteram e queriam amultuar. Não, os irmãos convertidos, eles queriam aplicar a circuncisão nos gentios. Atos capítulo 15. Porque a circuncisão era a entrada, era o ritual de batismo dos judeus. Nenhum judeu podia ser judeu sem ser circuncidado. Nasceu, tinha que ser circuncidado. Era gentil e se convertia ao judaísmo, um prosélito convertido de outra nação ao judaísmo, tinha que circuncidar, para depois seguir os outros rituais. E eles queriam impor a circuncisão. Falaram para os apóstolos. Então os apóstolos fizeram uma reunião. Em Atos 28 vai dizer assim, ó: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós apóstolos, que recebemos autoridade, como lemos em Mateus 18, para ligar e desligar, não vos impor encargo algum. Pareceu ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos, não vos impor cargo algum sobre esse assunto que está em Atos capítulo número 15. Leia todo o capítulo de Atos, capítulo número 15, porque tem que ler todo o contexto, né? Não é pegar um versículo, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Não é isso, é ler todo o contexto, é entender para quem o Espírito Santo está dirigindo aquela palavra lá. Eis que pareceu bem ao Espírito Santo, que nos guia na doutrina que é para trazer, que não é mais para guardar a circuncisão. Isso era para os judeus. Era a velha aliança, agora na nova não se guarda mais. Verso 28 e 29. Mas apenas que não comam carne sacrificada, com sangue, guardem-se da prostituição e da idolatria. Só isso por enquanto. E com o tempo eles iam estabelecer a doutrina apostólica. Bom, o segundo texto base é Hebreus. Vou dar pausa aqui para abrir lá. Hebreus capítulo 2. Bom, então nossos dois textos base, Atos 2, 42, e ele seguia a doutrina dos apóstolos. Tá, nós nos convertemos. Nós somos judeus. Nós vimos que vocês fazem milagres maiores que o Senhor Jesus fez. Então vocês
realmente o que vocês estão falando tá certo, vamos seguir a doutrina de vocês. Mas eu acho que nós temos que guardar a circuncisão. Não. O Espírito Santo nos falou, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a eles encargo algum, a não ser esses e esses. Então o apóstolo Paulo, posteriormente, vai mandar uma carta aos Hebreus. Hebreus 2, verso 2. Não há dúvida que a mensagem que foi dada por meio dos anjos, no Velho Testamento, né, é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos de tal castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Que salvação? Da mensagem do passado? Não, não é da mensagem do passado, é da nova aliança. Vamos ver a resposta então, que o versículo termina com uma pergunta, vamos ver a resposta. Primeiro, o próprio Senhor Jesus nos anunciou a salvação. Ele próprio nos anunciou a salvação. Tá, mas eu fui salvo, eu criei na graça, eu me arrependi dos meus pecados. E agora, como é que eu vou viver? Conforme a doutrina dos apóstolos. Vamos ler o resto do versículo. E depois, aqueles que a ouviram, nos provaram. Como que eles provaram, irmãos? Pela autoridade que eles receberam do Senhor Jesus Cristo. Nos provaram que ela é verdadeira, ao mesmo tempo que por meio de sinais, de poder e maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu dons do Espírito Santo. Então, os profetas e os apóstolos trouxeram a doutrina. E Deus, por meio de milagres e sinais extraordinários, conforme o próprio Senhor Jesus disse para eles, vocês farão obras que eu fiz e outras maiores ainda. Eu estou trazendo a salvação. Eu vou morrer pelos pecados do homem, porque o homem não consegue guardar a lei. A lei veio mostrar que o homem era pecador, mas ele não ia conseguir mudar os seus pecados, não ia conseguir guardar a lei. Então eu vou morrer no lugar deles. Tá, mas e agora como é que o crente vai viver? Pela nova aliança. Mas como é que o crente vive na nova aliança? Guarda a circuncisão, guarda o sábado, dá dízimo. Tenho 4 vídeos aí sobre dízimo e oferta numa playlist aí. Não, irmãos, é guardando a doutrina apostólica. Muitos hoje dizem que o apóstolo Paulo, eu sigo o Senhor Jesus e não Paulo. Porque muitas coisas que o apóstolo Paulo fala, o Senhor Jesus não falou, como a condição da mulher na igreja, uma série de questões que o apóstolo Paulo traz de doutrina. Então, quando eles se deparam com essa doutrina, que é dura de seguir, eles falam, eu sigo Jesus e não o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o Senhor Jesus não estabeleceu a doutrina da igreja. Ele trouxe princípios morais, espirituais, complexos e difíceis. Mas os assuntos práticos da igreja, o Senhor Jesus trouxe através dos apóstolos pelo Espírito Santo. Em 2 João, capítulo 3, verso de número 15 e 16, o apóstolo Pedro vai dizer assim, ó, os assuntos que nosso irmão Paulo traz de difícil interpretação, como as demais escrituras inspiradas por Deus. Assim como as demais escrituras do Velho Testamento foram inspiradas por Deus, agora o apóstolo Paulo traz assuntos difíceis que não estão no Velho Testamento, inspirados por Deus. Então o apóstolo Pedro vai confirmar que o apóstolo Paulo escreveu, 13 cartas para as igrejas, é a doutrina apostólica para as igrejas. E o Senhor Jesus confirma que está com os ensinamentos dos apóstolos, como nós lemos no segundo texto base aqui, 2, verso 2 e 3, com sinais, milagres e prodígios que eles fizeram. E a autoridade que Jesus deu a eles se cumpre no próprio livro de Atos, como nós vemos em Atos 15, 5, a sombra de Pedro curando, Atos 3, Pedro levantando um paralítico, curando Dorca, fez muito mais milagres que o Senhor Jesus fez, milagres muito mais poderosos que o Senhor Jesus fez, porque não foi Pedro que fez, foi o Senhor Jesus através de Pedro, confirmando o que ele tinha prometido para Pedro. Para quê? Para validar a doutrina apostólica. Veja,
o Senhor Jesus aparece a Cornélio através de um anjo, né? Porque como Cornélio estava em seus pecados, Jesus não podia aparecer para ele diretamente. Então manda um anjo. E o anjo diz para ele chamar Pedro. Só que Pedro não ia entrar na casa de Cornélio. Por quê? Porque Cornélio era um gentil e não pode um judeu entrar na casa de um gentil. Ou seja, Pedro, ele não ia entrar naquela casa porque ele estava obedecendo a lei ainda. Então, Atos capítulo de número 10, leia lá o texto. Jesus desce um lençol com animais, manda Pedro comer, mas a lei dizia que aquele tipo de animal não podia comer. Pedro fala, eu jamais comi esse tipo de animal. Então Jesus diz, não torne impuro o que eu purifiquei. Por quê? Porque a lei dizia que aqueles animais eram impuros. Mas agora Jesus está purificando esses animais. Só que Pedro ainda não tinha doutrina do Novo Testamento. A doutrina da graça, de quais alimentos nós podemos comer. Então, os gentios, os judeus espalhados por Roma, não comiam as carnes que estavam oferecidas em Roma porque elas eram contrárias às leis judaicas. Então o apóstolo Paulo, em Romanos 14, vai trazer a doutrina dos alimentos, o que pode e o que não pode comer. E em 1 Coríntios capítulo 8 também ele vai trazer a doutrina dos alimentos. Essa visão de Atos 10 é referente a Pedro poder entrar na casa de Cornélio. Então, vai chegar, os homens vão chamar Cornélio, um pouco antes dos homens chamar, Jesus fala para Pedro, vai e faça tudo o que eles ordenar. E depois Pedro, lá em Atos capítulo de número 15, quando ele é questionado por que ele entrou na casa de um pagão, se era proibido pela lei, aí Pedro vai destrinchar essa história. Deus colocou um anjo, um lençol para mim com animais que a lei proíbe comer e disse para eu comer. Com isso Deus quis dizer que eu não era mais para considerar os gentios imundos. Eles são recebidos na graça igual vocês, igual a mim. Só que Pedro ainda não sabia se era uma restrição local ou se já era uma doutrina estabelecida. Então, em Gálatas, capítulo de número 2, Pedro está comendo com os gentios e quando vem o judeu ele se afasta e Paulo lhe resiste na cara, que ele estava errado, porque agora Deus não faz mais distinção. Então o apóstolo Paulo vai trazer a maioria das doutrinas que rompem a comunhão da graça. A doutrina dos apóstolos não tem mais vínculo com a doutrina da lei para os judeus. Então, para validar que essas novidades, que esses ensinos contrários às escrituras, como comer animal, que as escrituras do Velho Testamento, porque eles não tinham as escrituras do Novo Testamento ainda, irmãos. O Espírito Santo estava trazendo a revelação para eles, e aí eles iam escrevendo. Mas como é que a gente sabe que essa revelação vem do Espírito Santo? Porque elas estão contrariando as escrituras. Não, Senhor, eu jamais comi esses animais, jamais. Então, como que ia saber? Pelos sinais, milagres extraordinários que o Senhor Jesus fazia, confirmando que era com eles, que estava usando os apóstolos para trazer a doutrina, irmãos, a doutrina apostólica. Então, quando Jesus disse que fariam milagres maiores que ele, nós vemos Pedro fazer curando, até a sombra dele curava todos. Quando disse que não sofreria dano picado por escorpião e serpente, nós vemos Paulo não sofrer dano. Quando o Senhor Jesus diz que o que ligardes na terra será ligado, o que desligardes na terra será desligado no céu, referindo-se aos irmãos que pertenceriam à igreja ou não, nós vemos Pedro matar uma pessoa só com a palavra, duas. Porque mentiste ao Espírito Santo, tu vai cair morto aqui agora, e caíram. Desligou aquelas pessoas do reino de Deus, conforme Jesus falou em Mateus 18, nós vemos só os apóstolos fazer isso. Cornélio não fez, porque ele não recebeu essa autoridade. O eunuco não fez, ninguém fez. Evódia, Siquém, Apolo, ninguém fez esses milagres. Dos irmãos convertidos, das 3.000 almas convertidas ali, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Só os 70 mais os 12 tinham essa autoridade. 70 para um fim específico e os 12 para estabelecer a doutrina apostólica.
Deus faz milagre hoje? Claro que faz. Tem os dons, irmãos, tem os dons na igreja. Tem os milagres estabelecidos por Deus hoje. Deus faz milagres, mas esses milagres específicos, farei as mesmas obras que eu, Jesus falando, e outras maiores. Se for picado por uma cobra, não sofrerá dano nenhum, etc., que nós demos, é referente aos apóstolos, e eles fizeram, se cumpriram, foram picados, e mandaram só com a palavra morrer. O apóstolo Paulo entregou um homem a Satanás para destruir a carne dele, em 1 Coríntios capítulo de número 5. Só eles fizeram isso. Só eles, irmãos. Então esse movimento neopentecostal, irmãos, ele veio para tirar a autoridade do Espírito Santo na igreja, estabelecida pelos apóstolos, doutrina. O Espírito Santo é autoridade sobre os apóstolos e os usou para trazer a doutrina. Então, o movimento neopentecostal buscou uma resposta a uma necessidade imediata da carne, aonde o diabo sempre tentou, desde lá Mateus capítulo 4, onde ele olhou para Jesus, lá no jardim do Éden, aonde ele mostrou a planta, o fruto proibido para Eva, uma necessidade imediata, um desejo imediato, e a doutrina se perdeu. Você não vai encontrar uma pessoa do movimento neopentecostal que entende a doutrina, que sabe como a igreja deve se comportar. Você não vai encontrar. Por quê? Porque Satanás castrou a doutrina apostólica no movimento neopentecostal, gerando essa bagunça, essa vergonha para o meio cristão, para o testemunho do corpo de Cristo. Então não existe mais apóstolos hoje, irmãos. Nós temos uma playlist sobre a doutrina apostólica, sobre os apóstolos no canal, não existe mais. E está claro por todos os textos que nós vemos e muito mais textos nós temos. Você pode assistir a playlist no canal. As cartas dos apóstolos com a doutrina, nós não vamos encontrar esses milagres em nenhuma das cartas. Inclusive, Paulo deixou um companheiro dele de trabalho ministerial doente e não curou Timóteo, porque aqueles sinais, aqueles milagres extraordinários, maiores que o Senhor Jesus fez, essa autoridade de expulsar um irmão, entregar o corpo dele para a morte, esses textos isolados, dentro do seu contexto, era somente para os apóstolos, somente para eles. Então nós não temos mais apóstolos hoje. Os apóstolos estabeleceram a doutrina da igreja. Vamos ver em Efésios, vou dar um pause aqui para achar. Efésios capítulo 2, verso 20. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, os irmãos de Éfeso. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas, e profetas do Novo Testamento. Existe uma diferença do profeta do Novo Testamento e do Velho, mas não é o assunto aqui. Mas eu tenho também a playlist no meu canal. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, a pedra fundamental. Então, quem colocou os alicerces? Foi os apóstolos e os profetas, irmãos. Eles fundamentaram a igreja sob a sua própria doutrina apostólica, dada pelo Senhor Jesus através do Espírito Santo. Então, o objetivo do Senhor Jesus Cristo era estabelecer os apóstolos para nos ensinar a vontade de Deus de fé e prática. Como que os pais vão se relacionar com os filhos, o apóstolo Paulo vai dizer. Sobre se relacionar com o mundo, 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo vai dizer. 1 Coríntios capítulo 6. Sobre comprar e vender. Se um irmão tem demanda com o outro, eu emprestei dinheiro para o irmão e não me paga. Nada disso o Senhor Jesus Cristo especificou detalhadamente. O apóstolo Paulo vai especificar. Mas o principal função dos apóstolos é formar Cristo na igreja através das cartas. As cartas vão formar Cristo em nós, irmãos. Vão nos ensinar a entregar a nossa vida, a matar a nossa carne, a vivermos para Cristo Jesus, já não sendo mais nós quem vive, mas Cristo vive em nós, irmãos. Então, é ruim eu voltar nisso, porque é um retrocesso muito grande, mas eu sei que existem irmãos recém-nascidos, né, ou atrasados no desenvolvimento,
e precisa ouvir isso, ah, o Senhor Jesus, ele cura hoje através dos seus presbíteros, através da oração dos irmãos. Hoje ele continua curando até ele voltar. Mas essa doutrina neopentecostal, de Deus me deu a mesma autoridade que o Senhor Jesus está falando lá, que era direcionado aos apóstolos 70, em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, pegarão em serpente. Essa doutrina dos mesmos milagres apostólicos que você não vai encontrar em nenhuma carta, em nenhum irmão dos milhares que se converteram a Cristo fizeram em nenhuma carta, e nem mesmo no próprio livro do Atos Apóstolos, porque o nome já diz Atos, ações apostólicas. Então o Espírito Santo ele vai clarear o seu entendimento. Como fica a igreja, então, depois da doutrina, depois da morte dos apóstolos? Os apóstolos vão estabelecer presbíteros e anciãos. E nós temos uma playlist sobre os presbíteros e os anciãos. E estes vão cuidar da igreja, ensinando a igreja a doutrina apostólica. Timóteo é um presbítero, Tito é um presbítero, e eles não vão fazer nenhum milagre. Nenhum milagre. Então todos os presbíteros que estão lá na nossa lista de presbíteros, que são anciãos, eles fizeram milagres, irmãos. Porque eles já sabiam que era verdade que os apóstolos estavam operando, falando, ensinando. O Espírito Santo confirmou que eram os apóstolos, agora eles iam ensinar a doutrina apostólica para os irmãos e assim sucessivamente até os dias de hoje. Então, o movimento neopentecostal foi uma estratégia de Satanás, usando homens para pegar versículos isolados das Escrituras, ser o aval do Espírito Santo. Lembra que no início eu falei que num contexto imediato, numa emoção imediata, aonde os discípulos de Jesus não foram recebidos pelos samaritanos em Samaria, Lucas 9, dos 50 ao 56, eles citam Reis, capítulo 1, verso 10, dizendo: queres que mande descer fogo do céu e consumir a todos? E Jesus responde: vocês até estão citando a Bíblia corretamente, mas vocês erram e não sabeis de que espírito sois. Então o movimento neopentecostal castrou os dons do Espírito, castrou a doutrina apostólica, castrou as funções dentro da igreja, castrou os ministérios pastoral. Pastor virou emprego, não é mais ministério, é um emprego. O ministério de mestre castrou. O ministério de evangelista virou marqueteiro. Então é um movimento carnal. Eu digo que é um movimento carnal porque sim, tem muitos irmãos lá dentro que eles pregam Jesus Cristo. Então muitos são salvos lá, mas estão sempre no leite, nunca crescem, nunca se desenvolvem, nunca tem paz verdadeira, porque Cristo nunca é formado nos irmãos completamente. São salvos, mas sempre necessitando de leite, sempre trocando de doutrina toda hora, uma hora acredita numa coisa, uma hora na outra. São irmãos carnais que não se desenvolvem dentro do sistema neopentecostal. Por causa disso, por causa desse desejo imediato. E cada um é atraído pela sua própria cobiça. Quando o desejo imediato é eu responder a um problema da minha carne, não entendendo o plano maior de Deus que tem o controle, que às vezes Deus ele entende que deixar um irmão paralítico é muito melhor do que curá-lo, que deixar um irmão pobre é muito melhor que prosperá-lo, porque os sofrimentos na carne não se comparam à glória que há de vir. Mas o movimento neopentecostal, ele prega a doutrina da prosperidade, do determinismo, meio que o crente manda em Deus, eu determino que vai acontecer assim, e Deus quer usar irmãos doentes. Inclusive Paulo ficou doente, teve que ficar doente, é um propósito de Deus nisso, está escrito nas Escrituras, mas não vou entrar nesse assunto. Ele andou uma boa parte do seu ministério doente, não podendo curar a si mesmo, pediu para Deus, Deus não deixou ele ser curado. Então, irmãos, a doutrina apostólica é a nossa conduta de fé e prática, mas ela se perdeu no última onda do movimento cristão,
foi a última que veio, foi o movimento neopentecostal, sempre foi vindo, né? Os irmãos viviam em perfeição na doutrina dos apóstolos até o ano 400. Depois do ano 400, os irmãos começaram a se misturar com o Estado e começou a crescer a falsa igreja, né? Que é o cristianismo mundano misturado com o Estado, a prostituta de Apocalipse. Então hoje nós temos uma igreja gigante que Jesus dirá: eu não vos conheço, que não tem o azeite, mas paralelamente sempre Deus foi trazendo fora desses movimentos, iniciado pelo movimento católico, que foi criado não por Jesus, mas pelo Estado romano, pelas leis romanas, e depois o movimento católico, criado pelo Estado romano. Tem várias protestantes também aliadas ao Estado, que mataram os seus próprios irmãos em perseguições, mas sempre paralelo a isso, o Senhor trouxe doutrina apostólica, o Senhor trouxe crescimento, trouxe graça aos irmãos. Então sempre paralelo, fora, às margens da grande casa que começou a partir do 3º para o 4º século, com vasos de desonra, sem azeite, sem óleo, que o Senhor Jesus dirá a eles: Senhor, em teu nome, sei demônio, cureis enfermos, eu não vos conheço. Então, irmãos, nós temos a doutrina apostólica, irmãos. A doutrina apostólica é para nós crescermos, para Cristo ser formado em nós, para Ele ser o nosso cabeça, para Ele nos guiar, para nós termos a paz que excede todo entendimento. Então, como o assunto aqui é só esse, sobre esse movimento neopentecostal, de uma resposta imediata a aflições da carne, com isso castram a unção do Espírito Santo, não deixando os irmãos, aqueles que realmente são salvos dentro desse movimento, crescerem. Então eu venho trazer essa verdade sobre esse movimento criado pela carne, por Satanás, usando a carne de líderes religiosos, irmãos. Então, para crescer, só saindo fora desse movimento e andando às margens, levando a vergonha de Cristo às margens, você vai crescer espiritualmente. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.